Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para mais uma quarta de fé, um lugar de esperança, de amor, uma palavra abençoada para o seu coração. Em 1 Timóteo 4:11 a 16 fala: ordene essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação do ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Essa é uma palavra de Paulo para Timóteo. Hoje nós vamos falar sobre a criação do ser humano. E Paulo está falando para ele, para que ele seja um exemplo. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança do Senhor. Como há 2 semanas eu falei sobre a Imago Dei, a imagem de Deus. E agora, falando sobre a criação. Você que foi criado da essência do Senhor, para ser um exemplo, para ser uma bênção, para viver na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui para mais um tempo precioso, numa palavra de fé. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, abençoe cada um aqui presente e abençoe aqueles que nos assistem. Abençoe essa palavra para que ela chegue a corações e para que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem cedo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguiram as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. E vem cedo, vem Jesus. E glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem cedo, vem Jesus. Os clarins que chamam os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E o inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vem cedo, vem Jesus. E glória, glória, aleluia. Glória, glória,
santidade, toda a terra regerá e vencendo, vem Jesus, glória, glória e glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, e glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado as nações e de julgar todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar e os remidos triunfantes lá. Venceu o Rei Jesus e glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, e glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, e glória, glória, aleluia, venceu o Rei Jesus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Tua presença aumente. Eu me rasgo e eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E glória, e glória. Vamos em uma só voz, declare glória, glória. A Ele seja toda glória, ao Rei dos Reis, glória. Nós te damos toda a glória. Diga que Ele é santo e quem já pisou no santo dos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Antes existia um véu que nos separava, mas pelo sangue de Jesus esse véu foi rasgado. Hoje você tem liberdade, não precisa mais existir alguém que suba ao monte ao seu lugar. Hoje você pode se achegar diante da presença de Jesus. Eu acredito que esse não seja só mais um culto, mas é um culto onde o Senhor quer derramar algo sobre nós. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e a derramar o seu amor sobre Jesus. Talvez esse seja o seu último culto, então entregue o seu melhor a Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, e é por ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Estou preparando um caminho,
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Vamos em uma só voz, é ele, e é ele, e é por ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá, e soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam ele entrar, consigo a tua recompensa, e ele virá. Nós te esperamos, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, e é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Boa noite, igreja. Quarta abençoada na casa do Senhor. Depois desse louvor maravilhoso que o Senhor colocou nos nossos corações, vamos fechar nossos olhos para mais um momento de oração. Aquele momento que durante o dia talvez você não pode ter tido com o Senhor. Coloque-se nesse momento agora, de joelho, ou sentado, ou em algum lugar, não importa. Só dedique esse momento ao Senhor. Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para aclamá-lo, ó Pai, por mais essa quarta abençoada, Senhor Deus. Senhor Pai, nesse momento eu te peço, Senhor Deus, para o Senhor interceder o Espírito Santo de Deus sobre nós nesse momento, ó Pai, sobre nossas famílias, familiares e amigos, ó Pai. Eu não sei o que cada um tem vivido, o que tem passado, Senhor Deus, mas eu tenho crido que o Senhor tem derramado o Espírito Santo de Deus, tem transformado vidas, tem mudado vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que nessa noite maravilhosa, o Senhor coloque em nossos corações, além do Espírito Santo de Deus, além da intimidade com o Senhor, que o Senhor também coloque em nossos corações, que não nos esquecemos, Senhor Deus, que o Senhor é o primeiro em tudo, ó Pai, em tudo que formos fazer, ó Pai, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso falar, no nosso acordar, ó Pai, que o Senhor seja sempre o primeiro, ó Pai, que o Senhor sempre esteja, Senhor Deus, no topo da nossa vida, Senhor Deus, que eu creio, ó Pai, que quando colocamos o Senhor no topo de tudo, ó Pai, o Senhor transforma vidas, o Senhor renova vidas, e o Senhor nos faz cada vez mais ter intimidade com o Senhor, ó Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, por aquele irmão ou irmã que está passando por alguma dificuldade, ó Pai, financeira, espiritual ou de alguma enfermidade, ó Pai, ou que nesse momento ele tem feito oração para algum parente, conhecido, amigo, ó Pai, que o Senhor possa interceder o milagre, ó Pai, que o Senhor possa interceder a transformação, que o Senhor possa interceder a renovação no Espírito Santo de Deus, ó Pai. Somente seremos pessoas renovadas se conhecermos a Tua Palavra, se conhecermos o Senhor, se conhecermos o Teu amor, ó Pai. Então eu te peço, ó Pai,
transforme a vida de vários irmãos e irmãs nesse momento, ó Pai. Se aquele que está passando por alguma necessidade financeira, ó Pai, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa interceder, que o Senhor possa mostrar o caminho. Mas aquele que tem sofrido também por algum tipo de enfermidade, física ou mental, ó Pai, que o Senhor possa também abençoar o milagre, ó Pai. Se é uma busca por um exame, um leito de hospital, Senhor Deus, por um médico específico, ou de alguma oportunidade, ó Pai, para fazer uma cirurgia, briga com alguma coisa de plano, SUS, eu não sei, Senhor Deus. Intercede, Senhor Deus, sobre essa dificuldade, ó Pai. Intercede, Senhor Deus, para que esse milagre conceda, Senhor Deus, que esse milagre chegue, ó Pai. Mas também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor sempre, ó Pai, abençoe os nossos hospitais, as pessoas que estão acamadas, ó Pai. Quantas pessoas estão acamadas, ó Pai? Muitas vezes em leitos de hospitais ou até em casa, Senhor Deus. E estão lá não conhecendo a Ti nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa conceder o milagre, que o Senhor possa conceder a cura, que o Senhor possa conceder a restauração e a renovação, ó Pai. Eu te peço também, Senhor Deus, nesse momento, pela nossa igreja, ó Pai, pela nossa casa. Essa casa de oração que tem transformado vidas, tem transformado a minha vida, mas a vida de muitos irmãos e irmãs, ó Pai, com testemunhos, com palavra, com oração, ó Pai. Continue intercedendo sobre todos aqueles que fazem com que a obra do Senhor permaneça em pé dentro dessa casa, ó Pai. Abençoe os pastores, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todos os obreiros, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que trabalham, Senhor Deus, nos ministérios dessa casa, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, os missionários, ó Pai, no campo. Essa igreja é uma igreja missionária e é uma igreja que apoia missionário, ó Pai. Abençoe também os missionários no campo, os missionários que estão aqui no nosso país, mas também aqueles que estão fora do nosso país, ó Pai, lutando para levar a palavra do Senhor para aqueles que querem ouvir ou para aqueles que não conhecem, ó Pai, da sua palavra, ó Pai. Abençoe todos os missionários e missionárias desse mundo e abençoe também, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que estão passando por algum tipo de dificuldade, ó Pai. Interceda com o recurso, interceda, Senhor Deus, com oração, interceda, Senhor Deus, com o Espírito Santo de Deus, de proteção, de renovação, ó Pai. Que o Senhor possa cada vez mais derramar milagres, ó Pai. Que novas pessoas possam adentrar essa casa, ó Pai, e conhecer da Tua palavra. Que novas pessoas possam ser batizadas, que novos casais possam se formar, ó Pai. Que novas crianças possam entrar e conhecer a Ti, ó Pai. Que essa casa seja uma casa, Senhor Deus, de bênçãos, aquele que entrar aqui e conhecer o Senhor, ó Pai. Quero também, Senhor Deus, para finalizar, pedir, ó Pai, que a palavra que será ministrada aqui no dia de hoje, ó Pai, não seja só mais uma palavra em nossos corações, mas que seja, Senhor Deus, uma palavra de transformação, ó Pai. Que seja uma palavra que adentre os nossos corações e que não saia, ó Pai. Que os nossos ouvidos possam ouvir, ó Pai, e que o nosso coração possa senti-lo, ó Pai. Que seja uma palavra, ó Deus, de restauração, de renovação, de avivamento, no fogo do Espírito Santo, ó Pai. E que o Senhor possa cada vez mais, ó Pai, derramar bênçãos sem medida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te peço, ó Pai, o nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor é um nome poderoso. Abençoe todos os irmãos e irmãs. Abençoe tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Gu, bênção. Aleluia, amados. Só antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas, né, você tem a oportunidade sempre de investir em missões, de apoiar o Ministério de Compaixão de Cesta Básica e ao mesmo tempo também enviar a sua oferta para a igreja, o seu dízimo para a igreja e abençoar essa casa de oração. Amém? Só preparando, nós estamos começando o mês e você já pode aí se preparar, né? Próximo domingo, culto de Santa Ceia. Depois nós temos no outro domingo nós temos o dia do pastor Nazareno, que é o dia de Pentecoste. E depois nós temos também o Forçados a Fugir.
que é o dia da igreja perseguida. Então, nessa primeira semana de junho, né, nós temos Santa Ceia, depois, na segunda semana de junho, o dia do pastor Nazareno, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, e daí, que aqui está a imagem, ó, na terceira semana de junho, o domingo da igreja perseguida, forçados a fugir, vai estar conosco o pastor Jorge, quem está aí nos assistindo, aqui do meu lado esquerdo, tem aí na tela, tá? Nós temos aí, e então se prepare para esse tempo especial, em nome de Jesus. E também é importante, olha que legal aqui, ó, orar já pela viagem missionária. Nós, pelo menos 3 pessoas da nossa igreja estarão nessa viagem, indo aí com a BSA Academy, né, Brasil, estão representando o nosso país, levando a mensagem do Evangelho ao sul da Espanha e ao Cairo, no Egito. Se encaixar dentro da viagem, nós estaremos também em Marrocos. Então a BSA Sports Academy, ela desenvolve esse trabalho com crianças, já desenvolveu trabalhos com crianças no Reino Unido, Oriente Médio. No começo do ano eles estavam numa viagem na Índia, e a gente vai participar junto com eles desse projeto, né? O trabalho que a gente faz missionário já é um trabalho com esporte, com crianças. Então nós vamos participar nessa área de evangelismo, clínica de futebol, e ao mesmo tempo também levando o evangelho, tá? Tem essa imagem aqui, pode pôr aí, ó. Vamos juntos até os confins da terra. Sua oração e apoio nos levam mais longe. Missão Espanha, Egito, junho e julho de 2025. Junte-se a nós com suas orações e contribuições. Igreja Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos. Então você pode aí orar, abençoar e participar junto. Amém? Nós vamos ter um tempo de louvor agora, enquanto você se prepara aí para enviar o seu dízimo, a sua oferta. O pastor Rogério vai chegar e vai nos dirigir nesse momento. E logo depois dele, eu já venho com a palavra falando sobre a criação do ser humano. Aleluia. Abre comigo lá em Provérbios 10, 22. Só um versículo que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Quando eu vejo esse versículo, eu vejo uma declaração que a bênção do Senhor enriquece e com ele não traz um desgosto, né? Eu já penso em um agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que ele faz, né? Quando nós falamos de dízimo e oferta, não só falando de finanças, mas falando da bênção do Senhor, é em forma de agradecimento por não só agradecimento por todas as coisas na nossa vida. Esse enriquecimento, ele enriquece várias áreas da nossa vida. Enriquece em sabedoria, em graça, em conhecimento, né, da palavra. E pode nos enriquecer financeiramente. Mas eu entendo que a bênção do Senhor, quando ela enriquece, e ela não traz desgosto algum para nosso coração, sempre está na bênção. Eu conheci uma família que eles oravam. Podia estar passando a luta que for dentro de casa, em todo o tempo eles oravam e agradeciam. O tempo todo. Ninguém reclamava. Olha, eu estou comendo isso, eu estou comendo aquilo. Não gosto disso, não gosto daquilo. Eles louvavam pelo alimento que tinha na mesa, por todas as coisas. Sendo bom ou ruim, gostando ou não gostando, eles agradeciam. E em tudo eles davam graças. Então eu entendo que quando a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas, tudo é diferente na nossa vida. Nós temos a bênção do Senhor. Nós precisamos ter a bênção do Senhor. Por isso nós agradecemos, né? Quando nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta de amor na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. O dinheiro é para, né, oferta,
o dízimo para pagar água, luz, pagar aluguel. É para os recursos da igreja. Para que todas as coisas vão bem. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa somos nós. O Senhor só precisa de um agradecimento, de uma atitude do nosso coração. Você que está em casa, você que vai fazer seu Pix, você pode fazer seu Pix, você pode eu gosto de levar na igreja, fica à vontade. Você faz da maneira que você é acostumado a fazer. O tradicional, eu gosto de ir na igreja. Faça dessa maneira. Amém? Pega a sua oferta, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Nós te agradecemos pela essa palavra, Pai. Que a bênção do Senhor enriquece o nosso coração, que a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos por cada um que tem ofertado, cada um que tem entregue sua oferta na casa do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora que você possa ficar com essa palavra no coração, guardar essa palavra que o pastor Edmur vai trazer agora para os nossos corações. Que se faz Amém? presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Queridos, abre comigo lá em Atos 16. Texto pequeno, mas eu quero falar do nome poderoso de Jesus. Jesus, esse nome, um nome poderoso. Nós temos não só um Deus, não só um nome Jesus na nossa vida, mas nós temos um nome poderoso. E é no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós pregamos a palavra, no nome dele que nós expulsamos os demônios, é no nome dele que nós falamos, que nós pedimos pelas vidas, no nome dele que nós pedimos para curar, para libertar, porque o nome dele cura, salva, liberta. Amém? Diz assim, fala aqui
essa Bíblia aqui, ela tem alguns temas, né? E fala assim, a cura de uma jovem que adivinhava. Diz assim a palavra do Senhor, em Atos 16:16. Aconteceu que, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciar o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Fale conosco, meu Pai, e nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, aqui Paulo, fala que Paulo ficou indignado ao ver uma jovem possessa. Eu não sei aqui quantos já viram algumas pessoas fazendo adivinhações e lucrando com isso. É o trabalho dela, Às vezes você passa aí nas ruas lá, tem até um cartaz lá: traga o seu amor em 3 dias, traga em 3 semanas, E a gente sabe que isso aí é tudo, que ninguém traz amor para ninguém. Isso aí é tudo coisa que o inimigo coloca numa vida dessa. É uma pessoa que não conhece a Deus e aproveita de todas as situações que ela precisa ganhar dinheiro. A outras você vê com cartomantes, com cartas na mão, Uma vez eu estava numa praça e veio umas mulheres assim e falou assim: olha, deixa eu olhar sua mão para ver se você vai casar. Eu falei: em nome de Jesus eu vou casar. Eu era solteiro, eu falei: em nome de Jesus eu vou casar, porque eu creio num Deus vivo e poderoso que vai colocar uma pessoa na minha vida. Eu não preciso olhar na mão e ver nada escrito. Já está escrito que eu vou casar. E aí elas afastaram. Com esse aí não dá para mexer, não. Elas tentaram e... Mas a gente vê muitas pessoas. E a palavra do Senhor diz, lá em Lucas 10:19, que o Senhor, Ele nos deu autoridade. Ele fala assim, e eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal. Ele dá autoridade, o Senhor nos deu autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, que nós conhecemos a palavra, nós temos autoridade. A partir do momento que nós buscamos, nós oramos. Não que eu, Rogério, tenho poder, pastora Carmelo tem poder, Sara, pastor Edmundo. Não o nosso nome, o nome do Rogério, o nome da pastora. Não, é o nome poderoso de Jesus Cristo. Quando Paulo ora, quando Paulo fala aqui, que ele fica indignado, ele não expulsa no nome dele, o meu nome Paulo, ele fala no nome de Jesus Cristo. Porque é o nome de Jesus Cristo que tem o poder. O nome dele é poderoso para expulsar os demônios. O nome dele é poderoso para curar. Esses dias estava ouvindo uma ministração sobre oração, porque é o que eu gosto de ver as ministrações, que a gente aprende, sempre uma palavra de oração. E um pastor falava assim: olha, as pessoas elas não oram expulsando uma enfermidade. Elas oram: Senhor, cura. Senhor, pedindo: Senhor, cura o fulano. Mas
Ele fala que nós temos autoridade para expulsar o espírito de enfermidade que está numa pessoa. Então, assim, você tem o poder falar, a enfermidade sai em nome de Jesus. Mas ele fala também que nós só temos essa autoridade no nome de Jesus se nós vivemos o princípio da palavra. Se nós vivemos na palavra, se nós vivemos uma vida digna, sem pecado, sem mentiras. Tem gente que quer aproveitar de situações, que acha que quer ganhar dinheiro em cima das pessoas com qualquer situação. Eu lembro de uma pessoa que falou que foi num certo lugar e tinha uma plaquinha lá: oração para cura, R$5, oração para não sei o que, R$10. De graça dá e de graça receber, o Senhor fala. Se você recebe uma oração, você vai vender uma oração? Jesus nunca cobrou para expulsar. Jesus nunca cobrou quando ele ponhava as mãos. Era na autoridade da voz dele. Muitas vezes ele nem falava nada, só dele chegar perto, o demônio já saía. Nós temos essa autoridade. Quantas pessoas você conhece? Eu já conheci muitos pastores, homens de Deus, que quando chegavam num certo lugar, o demônio gosta de fazer show, né? E cai daqui, grita de lá e tal. E o pastor chegava quietinho assim, só olhava. O demônio pensa, a pessoa afastava, ou acabava o show na hora. Autoridade no nome poderoso de Jesus. Essa é a autoridade. E aqui Paulo tinha uma autoridade nesse nome. Era no nome dele que o Senhor deu para ele essa autoridade. Que ele falou, em nome de Jesus sai. Aquele espírito, aquela moça estava possessa, fazendo adivinhações, falando coisas. E tudo mentira. O demônio, algumas coisas, o demônio já sabe da sua vida também. Quando você vive no pecado, quando você vive fazendo algumas coisas ele sabe, porque foi ele mesmo que colocou algumas coisas na sua vida. Ele que tenta puxar seu tapete, ele que tenta fazer que você caia, que você saia da igreja, que você tenha o desânimo, não quer orar, não quer buscar, não quer fazer. É ele que coloca algumas coisas. Então ele sabe. Ele começa a falar, ele começa a acusar, porque ele é acusador, ele começa a apontar dedos. Quantas vezes você começa a se sentir acusado de alguma coisa? Fala que não há nenhuma condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não há condenação. O Senhor, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entregamos a nossa vida, Senhor, agora eu sou teu. Fala que o nosso nome já está escrito no livro da vida. E todos os nossos pecados, tudo aquilo que as pessoas nos acusavam, que lá o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Nós vivemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso Ele nos dá o poder. E por isso que nós buscamos, por isso que nós oramos. Por isso que está em oração aqui, ó, que ele fala assim, ó, indo a um lugar de oração. A melhor coisa é ir para um lugar de oração. Melhor coisa. Lembro que estava até conversando com o pastor que ministrou esses dias aqui, o pastor Bisnaga. Eu falei, olha, eu não saía das vigílias que tinha lá na Assembleia. Tinha muitas vigílias boas lá de sexta-feira, que começava às 11 da manhã e ia até quase 6 horas da manhã. A gente saía, ainda ia tomar um café. Chegava quantas vezes? E eu lembro que uma vez eu chegando em casa, me disse, nossa, mas chegando nessa hora, eu falei, quantas vezes você me encontrou vindo de balada, vindo da rua, 6 horas da manhã? Hoje eu estou chegando em uma vigília. Estou chegando em uma oração.
Ah, você foi na oração e tal. Glória a Deus. Mudou, inverteu. Falei, se eu podia ficar a noite inteira numa balada, por que eu não podia ficar a noite inteira orando? As maiores vezes quantas vezes Deus me abençoou foi nas madrugadas de oração. Tempo de oração. Buscando, aproveitando o tempo que eu tinha. Eu ia falar para, aproveitar o nosso tempo na mocidade. Buscar. Eu vejo muitos jovens por aí, que estão buscando outras coisas. Mas também tenho visto, eu fico feliz quando eu vejo algumas imagens de alguns lugares, como estava vendo essa semana, o pastor Hildo, ele estava com um grupo, com um trabalho que ele fez, e cheio de jovens, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Falei, olha como é bom. Muitos jovens que podem fazer a diferença. Esses jovens podem evangelizar Campinas, podem evangelizar muitos lugares, podem falar, esses jovens buscando, pode ter autoridade no nome de Jesus para orar para outros jovens, para orar para essa cidade. Nós temos essa autoridade aqui, ó. Ah, não tem muita gente. Não é o muito, gente. Não é muitas pessoas orando, mas e nem a quantidade, mas é a autoridade que está no nome de Jesus, que nós possamos buscar, ter essa intimidade de orar, de expulsar. Orar aqui, ó, pelos vizinhos. Orar aqui, ó. Tantas pessoas que passam aqui, ó, você parar aqui toda hora, em frente aqui, passa muitos carros, passa muita gente. Orar por esse lugar. Na nossa casa, quantos vizinhos nós temos? Às vezes eu desço no elevador, desce 2, 3 pessoas junto, de manhã, às vezes para trabalhar, às vezes à tarde chegando. Quantas pessoas tem num condomínio? Nós temos autoridade para orar. Nós temos autoridade para falar. Não deixe, não perca a oportunidade de falar, de orar. Não consegue orar com a pessoa? Você pode chegar em casa, hoje eu vou orar. Hoje eu vou ter tempo de oração. Às vezes eu fico triste, às vezes comigo mesmo, de algumas coisas que acontecem comigo. Às vezes eu falo, poxa Senhor, gastei tanto tempo aí, estava ouvindo uma série, estou ouvindo um filme, gastando tempo. Você para assim, você olha no relógio, você começa, quando você vê, 1, 2, 3 horas de série. Ou um filme, 1h40. Não que não devemos assistir nada, mas assistir uma boa coisa que vai edificar a nossa vida. Mas às vezes a gente assiste coisas que no meio nem sempre tem coisa boa. Tem cenas que não edificam. Palavrões, às vezes. E às vezes quando nós falamos assim, eu vou orar. Agora eu vou orar. Eu falo, então por que o tempo que se eu gastei 1 hora e pouco, eu posso gastar também mais tempo em oração. Não tem nenhum problema de eu assistir, mas também, mas por que agora eu vou dormir? Eu preciso dormir, eu estou cansado. Aí você ora, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha noite, amém. Abençoa fulano, abençoa, a gente faz um geralzão, abençoa. Mas nós podemos gastar tempo. A gente pode pegar, amanhã eu não vou trabalhar, sexta eu não vou levantar tão cedo, então eu vou gastar mais tempo de oração. Se eu fiquei até 10, 11 horas na televisão, não, agora eu vou ficar, até 1 hora, 2 horas, então eu vou ficar. Eu lembro que os tempos que o Senhor renovava a minha vida, eu trabalhava cedo, e nós orávamos lá na igreja, saía de lá 3 horas da manhã, no outro dia trabalhar. Toda terça-feira nós orávamos. Eu, pastor Alex, mais um pessoal que ia lá, uns meninos que ia lá, a gente orava. Saía de lá 3 horas da manhã. No dia eu levantava cedo, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, parecia que nada tinha acontecido. Não sentia nem cansaço. O Senhor renovava as forças. O Senhor renova as nossas forças. Porque o nome dele tem esse poder. O nome dele é poderoso.
para nos renovar. Ele dá essa autoridade para nós falarmos do amor dele, dá essa autoridade no nosso coração, aonde a gente chegar, abençoar o nosso trabalho, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Às vezes a gente chega no meio da família, nós somos diferentes. Ah, já vem o crente, né? Já vem o crente no meio da família falar. Às vezes nós não precisamos falar nada, mas nós temos uma autoridade. Pode brincar, pode beber, pode fazer a festa que for. Agora, ó, gente, hora do almoço aqui, só um minutinho. A gente já brincou, gostoso, damos risada, brincamos, mas agora vamos ter um tempinho de oração. Eu lembro que quando eu me converti na minha família, ninguém falava, né? Chegava já, nem gostava que falava de crente. Algumas vezes, algumas festas de família que eu fui de final de ano. O pessoal brincando e tal, mas na hora de... Ó, Rogério é pastor, chama aí. Vamos, Rogério, faz uma oração por nós. Faz uma oração. Quantas pessoas? Naquele momento, às vezes você fica até meio assim, né? Mas vamos, vem cá. Reúne. Você dá uma palavra. Não precisa estender muito, para não ficar cansativo. Mas você dá uma palavra. Deixa claro quem é Jesus. O motivo do Natal, o motivo talvez da Páscoa. Aquele momento que está ali, e você e faz uma oração e você abençoa. Você ora. Porque é muito fácil quando está só os crentes reunir e orar. Orar, louvar. Mas quando você está no meio de gente que a pessoa não conhece a Jesus, pede sabedoria, que a autoridade ele já te deu, em nome de Jesus. A palavra que eu queria trazer nessa noite para a sua vida, você que está nos ouvindo, vai nos ouvir em algum momento, guarde essa palavra no seu coração. Você tem autoridade no nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso em todo o tempo. Nunca se esqueça dessa palavra. Amém? Vou chamar o pastor Dimu para orar esse momento aqui e dar a bênção final para nós. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, Senhor Deus maravilhoso. Pai, o nome de Jesus é poderoso para curar, para transformar, trazer vida, Pai, expulsar e ao mesmo tempo agir nos nossos corações. E na palavra do pastor Rogério, Pai, nós queremos pedir que o Senhor também nos fortaleça, o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos direcione segundo o Teu Espírito, Pai. Que a Tua presença santa e poderosa possa agir no nosso meio a cada dia, Senhor. Cada um tem uma necessidade, mas cada um também tem uma lista de oração, Senhor, para colocar. E nós queremos também, Pai, apresentar, Senhor, os pedidos dos Teus filhos, a necessidade das famílias, Senhor, e a cobertura do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.